É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Hoje temos aqui uma pessoa que tem uma história incrível, tem muitas cicatrizes de questões pessoais e questões profissionais e acabou por decidir mostrar essas cicatrizes e abraçar todos os obstáculos que lhe foram aparecendo na vida como uma oportunidade para se reinventar. Foi Sim, bonita esta introdução, ó Duarte, diz lá. sim, foi bonita, foi Foi, poética. foi poética. Conta lá, que cicatrizes são estas que eu estou a falar? Olha, são algumas e também algumas físicas, não é? Porque a vida é cheia de aventuras e também já trago algumas físicas, não é? Mas dos tempos da adolescência. É o Uhum, que é, todos nós temos aventuras. Bom, é assim, a minha vida foi pautada por resiliência, não é? uhum, De situações de dar um passo à frente e dois para trás, não é? Venho de uma família basicamente de empreendedores. Já o meu avô era uhum. um empreendedor agrícola, não é? Tinha uma quinta, produzia vinho, eh, tinha um modelo de negócios fantástico, não é? Para aquela A sério? altura, para um casal que o meu avô tinha a quarta classe e a minha avó nem sabia ler, não é? Uhum. Pois, os E, meus avós também eram analfabetos, também não sabiam ler. mas a minha avó era barra em matemática. Espetáculo. Barra. Aquilo era tabuada, contas dividir. Então era ela que ajudava nas contas lá da quinta. Aí a contabilidade era com ela. Aí, top. A contabilidade era com ela. Não escapava nada. E tu o quê? Desde miúdo que viste os teus avós abraçar essa vida de empreendedores e tu ficaste com aquela de um dia também quero ter o meu próprio negócio, foi isso? Não, foi mais por influência do meu pai. O Hum. meu pai também, a determinada altura, ele teve um acidente, ele era camionista, teve um acidente de caminhão, partiu as pernas em 7 partes, né. Ixi, caraças. Depois, a partir daí, lá está, reinventou-se, começou com um supermercadozito, não é, de esquina, Uhum. dali evoluiu e criou um negócio de exportação e importação, E né. tu desde pequenito quê? Depois das aulas participavas, ajudavas ou era nas férias? Não, eu ficava a observar, Hum. porque assim, o meu pai tinha esse negócio de comércio, não é. Depois o meu pai foi para Angola porque trabalhava muito no comércio entre Portugal e Angola, ou seja, ele comprava cá em Portugal e vendia em Angola, não é? Uhum. E paralelamente a minha mãe tinha uma confecçãozita. Então a tua mãe também era empreendedora? Sim, um pouco a par do meu pai, não é? Uhum. A minha mãe não tinha tanto esse espírito. Então olha, Eh, mas isso moldou-te completamente a forma como tu olhavas para a vida. Porque na escola nós somos muito formatados para, eh, respeitar, seguir, ouvir, não sei o quê, para ir trabalhar para o outro para fazer o mesmo, para ouvir, para e tu vias em não, casa, criavam eles as próprias condições para os não é? Eram responsáveis por aquilo que punham em casa. opa, mais ou menos, porque assim, a minha educação por parte da família lá do meu pai sempre foi uma educação muito liberal. Uhum, Liberal no sentido de que, opá, pensa pela tua cabeça, toma as tuas próprias conclusões uhum. e ser firme naquilo que tu pensas e nas conclusões que tu tiras, né. Não base aqui com as ideias de que os outros dizem e assim, opá, para, Sempre pensa te e tira as levaram tuas a próprias pensar por conclusões. ti. Exatamente, não é. E, pronto, e acho que acabou por ficar aí esse bichinho, não é. Uhum. Depois entretanto, o meu pai lá em Angola houve uns desacatos, não é. O meu pai infelizmente faleceu, foi assassinado lá em Angola, depois, pá, uma confusão enorme, não é? Estamos a falar de 92, imagina a Uhum. confusão que foi a nível burocrático, já Pois. agora é, Exato. não Quanto é? mais nessa altura. Quanto mais nessa altura. Hum, Pronto, foi uma confusão assim, burocrática, a minha mãe fechou a confecção, opá, seguiu a vida dela, depois ficou o bichinho, não é? Uhum. Tipo aquele bichinho. Então, quer dizer, os meus pais estavam a construir uma coisa fixe, uma coisa altamente, não é? Tipo, estávamos numa altura em que as coisas estavam a começar a correr bem quando o azar aconteceu, não é? Hum, e eu fiquei fiquei com aquele bichinho, não é? Pronto, a partir daí comecei a pensar mais nisso, por volta dos 15 anos, eu comecei a dizer: "Pá, não, eu um dia vou ter o meu próprio negócio". Uhum.
Aos 15 anos. Aos 15 eu um dia vou ter o meu próprio negócio e toda a gente me perguntava: "Mas vais ter um negócio em quê?" Eu ainda não sei, se calhar ainda se vai inventar, mas eu vou ter o meu Exato, próprio muito bom, negócio. muito e achavam quê? Bem, este aterrou, não sei de que nave é que o trouxe, mas aterrou aqui neste planeta e não tem noção de Sim, sim, sim. Muita gente me dizia isso: "Opá, não tens noção do que estás a dizer, pá, empreender não é assim tão fácil, ter um negócio não é aquilo que tu pensas, é só dores de cabeça", e e pronto, e lá fui seguindo o meu rumo, não é, naquela coisa de: "Opá, eu quero empreender, quero ter o meu próprio negócio", mas por outro lado toda a gente me diz que por aquele caminho é melhor, né, acabei por ceder, ir por aquele caminho é melhor. e aquele caminho era, ir trabalhar para outros. Sim. Pá, Uhum, tive, não sei se foi sorte ou não, eu acredito que foi mais fruto daquilo que era o meu trabalho e daquilo que é a minha pessoa. Ir trabalhar para uma multinacional alemã, aos 19 anos, não é? Estive lá durante 17 anos, 17 anos de casa, mais 3 anos entre estágios profissionais uhum. e trabalho por cedência de mão de obra, não é? Qual é que era a empresa? Podes dizer ou nem por isso? Ou não queres dizer? Pá, eu não queria muito dizer, não Então é? não digas, segue, segue. Mas pronto, é uma nacional do top 10 português, não é, que está no setor químico e no setor automóvel, não Ok. é. E, pá, aprendi muito lá, não é, mas chegou ali a um determinado momento em que eu disse: "Não, isto não sinceramente não é para mim". Ou seja, eu cheguei Quando é que ali, foi esse momento? A que idade? Que idade ora bem, tinhas? eu demiti-me em 2022, 3 Uhum, semanas antes de começar a guerra na Ucrânia. ok. Foi aquelas resoluções de, não foi bem passagem de ano, não é. Pá, isto no meio desta aventura toda aconteceram múltiplas situações. Eu na altura andava em terapia, né, psicológica, psiquiátrica Porquê? e com um especialista de cardiologia, não é? Mas E porquê? tudo porque aí a uma determinada altura eu sofri de um stress pós-traumático, Hum. não Associado é? a quê? Ao teu pai? Não, não, a uma situação que aconteceu lá no trabalho. Ok. Porque mesmo dentro dessa empresa eu entrei como, opá, como é que eu vou dizer, um moço de recados, não é? Uhum. E quando saí eu já reportava basicamente a um diretor. Ou seja, eu fui crescendo dentro da empresa, mostraram-me o que valia, aquilo que era a minha pessoa e fui crescendo, não é? Uhum. Só que E houve depois chega ali uma situações situ que te deixaram um bocado em baixo. opá, assim, porque eu quando saí, não é, eu estava a trabalhar já na segurança e ambiente, não é? Ou seja, eu fazia o meu título era, operacional de prevenção. Uhum, Ou seja, tudo o que acontecia naquele sítio, eu era a pessoa que era chamada para resolver, era a primeira pessoa que chegava lá. E depois, a partir dali, eram os procedimentos que se deviam de fazer. Pronto, opa, tive uma situação que me causou um stress pós-traumático, não é? Tinha essas pessoas todas à minha volta, a dizer-me: "Opa, tens que demitir, tens que sair de lá", não é? uhum. Porque ou ficas lá e, opa, ganhas o teu, mas um terço do teu salário vai para medicação, Exato. E ficas tipo e zombie o resto da vida. e ficava zombie, não é? Uhum. Até posso dizer que aqui, há uma semana atrás partilhei um vídeo meu, dessa altura que tomava medicação, a uma amiga e ela disse: "Epá, não tem nada a ver. Tu Pois. quando gravaste o vídeo, tu bebeste, fumaste, assim qualquer coisa", e eu: Estavas "Não, pá, zombie, estavas morto. era a medicação a fazer efeito", não é? E olha, e pensaste: "Ok, toda a gente me diz que eu tenho que sair daqui, eu tenho noção que tenho que sair daqui porque eu não estou bem, mas vou fazer o quê?" Pensaste isso ou não? Já Não, eu tinhas já certeza vinha do que é com que ias fazer? planos, eu já vinha com planos atrás, Hum, não é? Porque, quer dizer, apesar de trabalhar por conta do outrem, eu sempre fui tentando inventar coisinhas, uhum. Ter percebes? assim uns pescados. Sim, sim, sim. E então, o que é que eu fazia? Em 2014 comecei a passar Uhum, música, não é, que eu uhum. tenho, pá, gosto muito de música, comecei a passar música, em 2015, abracei isso mais a sério, não é, e aí foi quando eu comecei a fazer o que faço hoje, não é, que O foi, que é que opa, fazes? Só para abrir aqui um bocadinho para quem está o a que é que eu ouvir. faço?
É assim, eu ajudo, prestadores de serviço e infoprodutores a destacarem-se na concorrência e a crescer o seu negócio digital, com Uhum, recurso a marketing. Eu chamo As pessoas chamam marketing digital, mas eu olho mais para a questão do negócio dentro do digital. uhum. Essa página precisa de uma lavagem à cara. Não interessa, duartecarvalho.com, eu vou pôr, nas notas do episódio e se precisa de uma lavagem ou não, não interessa, já tens uma página que portanto, Já, esse já, pá, isso é o começo, não é, já tens um site. faz parte dos ativos do negócio, não é? Exato, Quem quer ter um negócio tem que ter um alojamento, não é? Principalmente sim. no digital, não é? É quase como se for um negócio físico também tem que ter uma loja, tem que ter um Não, e espaço. tu já andavas a fazer isto, já tinhas criado um site antes de saíres? Não, eh, eu comecei em 2015, então passava ação, foi aí Uhum. que eu comecei a fazer anúncios, né, e Ah, olha o ok. esquema que eu fazia, olha o esquema que eu fazia que eu na altura eu não sabia que ia mudar a minha vida, não é, Uhum, porque o esquema que eu fazia era, tipo, eu passava ação, nos bares, tipo uhum, drum and bass, jump up e liquid, ou seja, o liquid era aquele sonorozinho ambiente para estar num bar a ver um uhum. copito descansado, e o jump up já Tinhas era começado a tocar guitarra na praia, não é? Segundo as fotografias que eu consegui sim, encontrar. sim. Sim, mas continua. Hum, então o esquema que eu fazia era, eu ia aos bares, não é, eles pagavam-me 20 € logo ali de início para segurar a data, Uhum. não é, porque era logo, pá, segurávamos a data ali, não é, e eu depois recebia 50% de comissão das entradas. Ah, fixe. E então tu quanto mais pessoas lá metesses, mais ganhavas. Ora, nem mais. Então o que é que eu Hum, fazia? Pegava nesses 20 €, anúncios, ok. no Facebook, 20 € em anúncios durante uma semana, e depois chegava ao dia, pá, casa cheia, não é, as Uhum. pessoas tinham visto os anúncios, casa Ou seja, cheia, só para as pessoas perceberem, anúncios já segmentado só para aquela zona e um raiozinho ali à volta, não era tipo e estás a exatamente. falar de que área do país? Opa, aqui no norte, não é, eu sou da Trofa, passava aqui só na Ok, não Trofa, fazias São do anúncios no Lixão. Algarve, só para as pessoas Não, não, perceberem. não. Pronto, Não, a não, não, não. importância da segmentação. Sim, 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 segmentado aquilo era pegava na localização do sítio e 5 km à volta. Mais nada, espetáculo. Era E porque enchias a casa enchia a casa. com 20 € numa semana de anúncio. Sim, sim. Também estamos a Espetacular. falar noutra altura, não é? Tipo, Sim, 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 que os anúncios funcionavam ainda melhor, eram mais baratos. é, mas tínhamos aquela particularidade, opá, só podemos ter um terço de texto na imagem, não é? Pois E é. quando passámos aquele um terço de texto, lá vinha, o Facebook dizer: "Amigo, olha, o anúncio está cancelado, tens que mudar o Pois é, criativo". pá, já nem me lembrava, houve uma altura que era assim, que era uma chatice. Muito, muito, Pois era. muito. Pronto, então fazia esse esquema e chegava ao final da noite, trazia sempre 100 € para casa, 80 €, 100 € para casa. Ok, Depois, então fazendo começaste esse assim. esquema, né, eu no final de 2015 sofri um acidente de trabalho, levei com um ferro na cabeça, e fiquei, praticamente sem conseguir ouvir música, né. E ainda hoje, música eletrónica, algumas sonoridades me dão dor de cabeça. Hum, mais Não, quê? Mais agudas? não, pá, agudas, graves, opá, determinadas frequências. É Uhum. uma coisa ali muito Mexem contigo. específica, né. E na altura fiz exames e tudo, os médicos diziam: "Opá, está tudo bem, está tudo bem". E pronto, e acabei por, ainda forcei até 2016, tive até 2000, até foi o carnaval de 2016, tinha uma possibilidade de ir passar ação a um after, Uhum. né, 1 horita de sessão pagava-me 200 €, né, e Mas after, aquilo já tipo, era penoso, não era? Já te já se tornava custava. um pouco penoso para mim, não é, Pois. porque estava ali porque, opá, o DJ ele também tem que se divertir, não é só chegar lá e colocar músicas, o DJ Uhum. também tem que se divertir, Claro. tem que sentir a cena, porque se não sentir a cena não passa aquela Não vibe. passas a energia para os outros, claro. Exatamente, não é? Exatamente. Pronto, tive essa oferta, depois à última da hora cancelaram e eu: "Olha, pronto, é isto". É o Aí sinal divino que o Duarte é tem que se mesmo, afastar disto. eu já não estava com a vibe, opá, já não era pelo dinheiro, percebes? Uhum, Ou melhor, já era mais ia lá fazer o biscate pelo dinheiro, não é? uhum.
Sim, E era aquela cena, opa, é after, tudo muito bem, opa, acordo às 8 da manhã, estou fresquinho, vou para lá fresquinho, faço grande cena, pá, e está tudo bem. Pá, foi cancelado, eu olha, pronto, esquece, esquece, exato. é isto, opá, acho que Os deu o que tinha a deuses a dar, orientar-me noutro caminho. exatamente. Aí, opa, e entrei um pouco em parafuso com isso, confesso, não é, porque, Uhum. opá, lá está, tens aí a fotografia, não é, nessa fotografia eu tinha 16 anos, não é, Naquela que estavas a tocar guitarra, sim, 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 nesta sim, aqui. nessa aí, 16 anos, Pois, não é. e aqui mais ou menos nesta altura, não é? Sim, opa, deve ter sido mais ou menos Na na mesma mesma altura. semana. Uhum, Pá, e isso mexeu comigo, foi quando comecei um pouco a fazer terapia, não é? uhum. Estava a ser seguido por uma psicóloga, e ela deu uma ideia, tipo: "Opá, faz um diário", como é que eles chamam hoje? O journaling. Journaling, exatamente. Começa a escrever. Começa a escrever, e foi Foi? mesmo opá, eu comecei a escrever e depois lembrei-me: "Opá, e se eu publicar isto? Aham. Em vez de escrever num diário, opá, vou publicar na net", não é? Opá, então criei uma página, uma cena faceless, não é? E aí Ah, comecei a e escrever. era o quê? Já ainda existe essa página? Não, Já não. eu apaguei porque depois também tive grande stress com isso. Oi, caras, então explica lá. Criaste uma página sem cara, para ninguém saber que eras tu, só para tu poderes escrever à vontade, sem ninguém Só para associar ao escrever teu à nome. vontade. Tipo, opá, eu escrevia o que me vinha à cabeça, opá. As minhas escritas era o quê? Era ainda Tipo hoje quê? tenho essa rotina, que é Uhum, uhum. sexta-feira à noite, pá, é o jantar é o mais simples possível, é o que dá menos trabalho, né, e uma garrafinha de vinho. Pá, é aquela cena, opá, é sexta-feira, é para descomprimir, é para desligar, opá. Se a semana correu fixe, vamos beber o vinho para festejar, se a semana correu mal, vamos beber o vinho para esquecer, né, opá. Exato. E Muito bom. e ainda hoje, opá, faço isso, opá. Geralmente é uma pizza, faço uma pizza, uns snackzinhos, uma garrafinha de vinho e pronto. Então o que é que acontecia? Uhum, Eu tenho uma varanda enorme de 50 metros quadrados, cá atrás do uhum. prédio, opá, super sossegado, zona verde para a parte de trás, pá, consigo ver as estrelas, não é? E, o que é que eu fazia? Pá, no final de jantar, ainda tinha ali meia garrafinha de vinho, vinha para a varanda e punha-me a pensar nas coisas. Pá, filosofar, opá, E punhas-te a escrever e punha-me a tirar ideias para numa escrever. página que tinha um nome abstrato e não tinha cara, para ninguém saber que eras tu. Era, a página era, "Este sou eu", o Aham. nome da página, Uhum. e o banner era, "És milionário e não sabias", Uhum. não é? Ou seja, e era tudo à base de pensamentos. Só que naquilo era pensamentos, não é? Pá, cheguei ali a uma altura que cheguei a ter 10.000 seguidores, A sério? a sério. Opa, depois o que é que aconteceu? Eu comecei em alguns grupos de escrita, Uhum. comecei a dar a cara em alguns sítios, não é? Opá, naquela, pá, 10.000 seguidores e tal, opá, é melhor começar a dar a cara, pode ser que haja aqui uma Vou oportunidade. estragaste tudo. Estraguei tudo, estraguei tudo. Olha, Se o gajo é anónimo, é anónimo, não tem que se mostrar, não é? Se crias isso pode ser uma lição interessante, se crias um projeto com o intuito de manter o anonimato, mantém o anonimato até ao fim. olha, Porque acho sim, que é isso foi uma também que lição. cria a mística, não é? De quem é ele, quem não sei quem, nunca saberás. Sim, 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 sim. Mas diz-me uma coisa, olha, tal como eu tenho aqui nesta caneca, já fiz as pazes com o passado. Eu escrever os livros que escrevi ajudou-me a fazer as pazes com muitos dos erros que eu cometi no passado. Essa escrita ajudou-te a fazer as pazes com muitas coisas más? Naquela altura não, Não? naquela altura não, trouxe-me mais dores de cabeça. Ah, mas trouxe dores de cabeça aqui quando te revelaste. Sim. Mas antes disso, o escrever e sem e estares em modo anónimo, hum, libertava-te, sabia-te bem escrever o que estava cá Opá, dentro? sabia, porque permitiu-me conhecer-me a mim mesmo, Hum, percebes? Permitiu-me, voltar atrás, um pouco ao passado, àquilo que foi os ensinamentos da minha família, né? Pegar nesses ensinamentos e recomeçar a pensar, uhum. sem, sem vir aqui com as ideias dos outros, sem, pronto, opá, filosofar, não é? Não, e Ter sabendo de que os outros pensar não te iriam julgar, porque não saberiam quem eras tu e, portanto, podias dizer o que te apetecesse, que ninguém sabia quem era quem.
não era? Sim, sim, sim. Mas nem foi muito por isso, opa, a ideia era: "Opa, psicóloga pediu-me para escrever, ok, eu vou escrever, vou partilhar isto", opa, não tinha ideias de chegar a muita gente nem Ela nada, opa, era só sabia qual era a tua página? Ela via a página ou não? A não, psicóloga? não, eu depois cheguei a dizer mais para a frente, a dizer: "Olha, eu em vez de estar a fazer escrito", que ela perguntou-me, pediu-me: "Olha, quero ver o diário, podes-me trazer o diário para as consultas, que é para a gente Hum, conversar sobre isso?" E eu: "Oh doutora, eu estou a fazer e estou a publicar tudo na net, tipo, a página e é ela? esta." O que é que ela disse? Ah pá, e ela, pá, achou tranquilo, se eu me sentia bem com isso, opá, estava tudo bem. Uhum. E eu lá está, não é, se é anónimo, Se voltasses atrás agora nesse projeto anónimo, o que é que fazias diferente? Não te revelavas? não me rebelava, não. Uhum, Opa, e pensava, tipo, se voltasse atrás com os conhecimentos que tenho hoje, talvez utilizasse métodos de escrita que eu hoje conheço, não é. Naquela altura eu não utilizava metodologia nenhuma, era mesmo o que vem é o que vai. uhum. Eh, Sem e filtro, pensava sem não, continuava sem filtro, não é, uhum, e ainda hoje, eu estou numa fase de desligar o filtro, não é, uhum. porque já percebi que as pessoas gostam é que as pessoas sejam autênticas e genuínas, não é, e E eu sou. vulneráveis? Sim, sim, em parte, em certa medida sim. Hum, Hum, então, mas que técnicas de escrita é que estás a falar que não conhecias na altura? pá, Fórmula AIDA, o GCC, que é o gancho, contexto e chamada para ação, o, esta fórmula de escrita que é o CCV, não é? Que é o conflito, contexto e vitória, não é? O storytelling, Ok. chamado Ou seja, storytelling. muito do que se faz nos filmes, nas séries e não sei o quê, aqueles ganchos para te deixar preso para "Ai, agora quero ver o próximo capítulo, aí agora quero não sei o quê". Tu se calhar tinhas trabalhado mais os teus textos para Nesse ainda sentido, sim. viciar, no bom sentido, o leitor a querer consumir mais do teu conteúdo, não era? Sim, e de alguma forma rentabilizar aquilo, não é? Porque eu tinha 10.000 seguidores, não é? Uhum, Sendo que 5.000 eram ativos, não é? uhum. Ali estavam sempre ali em cima do acontecimento, não é? E eu Então não lançavas tinha. um livro, ainda punhas alguma publicidade no site, ainda Sim, não, e monetizavas eu aquilo. cheguei eu cheguei a pensar nisso e tenho aqui algumas coisas escritas, não é? Cheguei Uhum. a escrever alguns capítulos. Só que depois lá Mas está. Diz? mas Opa, mas depois, lá está, comecei a dar a cara em alguns sítios, opa, comecei a sofrer stalking nas ruas do Porto, não é? As pessoas a conhecer-me. oh, que caraças! Não, não, é que é complicado, tipo, aparecer pessoas à frente a dizer: "Eu estive contigo naquela história". E eu pensar assim para mim: "Ei, mas essa história é completamente filosófica", tipo, pá, what? Não eras tu, pá, eu não me estava a referir a ti. Né? E em algumas Pois. situações, quer dizer, eu estava com a minha companheira na altura, não é, ela sabia que eu escrevia, mas ela não acompanhava o que eu escrevia, tipo, não era Uhum. a cena dela, não é? E, ouvir este tipo de coisas era chegar a casa, não é, e ter aquele famoso arroz de trombas à minha espera, não é? Ela a perguntar-me: "Olha, mas o que é que tu andaste a fazer?" E eu: "Mas eu não andei a fazer nada." Não? Olha aqui a Carla a dizer que tu estiveste com muito bom, isso foi muito mau. Pá, Olha, grande aprendizagem, fica então a indicação para quem estiver, depois quando sair este episódio, quem nos estiver a ouvir, pode ser uma excelente ideia criar um projeto sem cara, sem mostrarmos quem somos, um bocadinho para podermos fazer o que quisermos sem filtro, mas se ele nasce anónimo, se calhar é bom continuar anónimo para sempre. E mesmo um dia se lançasses um livro, em vez de ser o Duarte Carvalho, era o Joaquim Bessa, ou uma coisa assim do género, inventavas sim. um nome qualquer, não Sim, é? sim, 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 sim. Sim, i isso é perfeitamente permitido, não é? Uma coisa é o Sim, pseudónimo e outra coisa é o sim, registro, não é? E o sim, sim, registro só eu e poucas pessoas têm acesso. sim, exatamente. Bem, Pronto, grande ideia que tu conseguiste estragar ao mostrar a cara. mesmo, mesmo. Pá, mas lá está, é mais outra situação, não era para ser, não é? E eu olho Exato. para isso como aquele tipo de coisas de que, opá, não era para ser, não é por ali o caminho.
né. Então, mas E espera lá, e como é que tu começaste a aprender estas técnicas da escrita persuasiva, essas técnicas todas que falas de escrita? bom, é assim, em 2021 eu fui impactado pelos anúncios de um artista, não Hum. sei se posso dizer aqui nomes, opá, não quero Podes, estar a fazer publicidade. Pronto, podes publicitar toda a gente. Quem? vi os anúncios de um artista chamado Érico Rocha. Érico Rocha? Ah, eu consumi muitos vídeos dele. Sim, sim, sim. Érico Rocha. Sim, sim. Pronto, não é, conheci exatamente, conheci a fórmula de lançamento, Uhum. comprei a fórmula em 2021, Ok. opá, Então mas chegaste a ler o livro que deu origem a isto, A Arte de Começar, do Jeff Walker? não, não, Não. Ok. não. Pronto, entrei na fórmula, comecei a consumir conteúdo, depois tive o tal stress, do stress pós-traumático, Uhum, não é, e acabei por não usufruir da fórmula de lançamento. Mas trouxe muito conteúdo de lá, não é. uhum. E a verdade é que quando entrei na fórmula eu a pensar: "Ora bem, isto vai ser um hack, eu ficar rico em meia dúzia de dias", a pensar para mim, Bem né. está. Mas depois começar a consumir o conteúdo, eu comecei assim a ficar: "Oh, mas eu estou muito verde para isto, tenho que começar a estudar mais", né. Pronto, depois, opá, com aquilo que aprendi, comecei a aprofundar mais os conhecimentos no marketing. Uhum, Demiti-me, lá está, em 2022 e aproveitei ali um tempo, uns meses para estudar, não é, e para pensar no negócio. uhum, Confesso que houve ali uma altura que disse: "Olha, vou seguir as pisadas do meu pai", não é, aquele flash que a gente tem, "vou seguir as pisadas do meu pai". uhum. Comecei a fazer um plano de negócios para um supermercado, não é, e a ideia era fixe, tanto é que a ideia é que eu vendi o plano de negócios por 5.000 euros. Ah, foi? Foi. A ideia Espetacular. era tipo um supermercado, mas que só vendesse produtos made in Portugal. Uhum, Podia ser de outras marcas, marcas estrangeiras, mas que tivessem sido produzidos em Portugal. Hum, fiz o plano de negócios, fiz ali uma simulação do negócio, não é? E cheguei àquela conclusão: não, se calhar isto ainda não é bem o meu negócio ainda que é não é o para que eu quero. Uhum. E depois, numa daquela noite de copos, De pizza apareceu-me. e garrafa de vinho. Sim, sim. Né? Assim uma coisa meio amarada numa relota, pá, eu falei nisso e um artista ouviu e disse: "Olha, eu compro-te isso". E Ele eu: estava "Compro mais sim". bêbado que tu, sacou do cheque 5.000 euros. Foi mais ou menos, sim. É que foi nessa noite, ele disse: "Olha, amigo, quer comprar? 5.000 euros, eu compro". E pronto, pá, foi a questão de vir a casa, pegar na pen, onde tinha todo o plano de negócios, tudo direitinho, e entreguei-lhe a pen. Muito Passados bom. uns tempos, cruzei-me com ele aqui nas internets, não é, e ele já tinha daquele plano de negócios, abriu para aí uns 5 supermercados, já estava a faturar 1.000.000 € ao ano. Top. Mas lá está, quando conto esta história às pessoas, elas dizem: "E porquê é que tu não aproveitaste?". Pá, não era para mim, Não era para ti. Exato, exato. não era Eu para mim. consigo identificar-me com isso. Sim, sim. Não era para ti. E pronto, foi isto. Tentei um e-commerce depois, não é, Uhum. naquela De quê? O que é que tipo querias vender? roupa. O objeto brilhante, é o objeto brilhante de toda a gente, não é? Exato, pensaste assim: "Vou bater aqui numa área concorridíssima, É. roupa". Não sabia nada daquilo, opá, Uhum, pensei que era só, pá, monto aqui uma loja na Jump Seller, montei a loja na Jump Seller, uhum. fiz E já está, isto vende e fico já rico. só que não, Só que não. só que não. Pá, ainda andei Exato. 3 meses a investir, Hum. mas depois, opá, apareceu-me um artista que me dava 200 € pela estrutura e eu: "Olha, vai já, vai já". Bem, tu não começaste a pensar: "Epá, eu sou bom, mas é a montar a base e depois vendê-la logo a seguir", não? Pensei nisso, é um modelo de Uhum. negócio, não é, muita gente que faz isso, Pode ser, exato. né. Hum mas não pensei muito nisso, quer dizer, pensei depois mais tarde, não é, Uhum. porque desiludi-me com essa coisa do digital, saltei fora, por assim dizer. Porque muita gente, diz que é no digital, é não sei quê, e que tu podes enriquecer, e dropshipping, e tal, tal, tal. É quase tudo mentira, certo? Assim,
tem que fazer o básico bem feito. Porque repara, tu teres uma ideia, montares um site, as pessoas não têm noção que o mais difícil não é isso. O mais difícil depois é as pessoas saberem sequer que aquilo existe. E as pessoas saberem que precisam do teu produto ou acharem que precisam do teu produto. Todo esse trabalho, a maior parte das pessoas acha que é vou ter uma, espera aí, vou ficar aqui fechado e vou ter uma ideia e vou ficar rico. Não, nem quando montares o site para essa ideia vais enriquecer. Não é assim, não Não, é? não, Mais não, vale dizermos já isto às pessoas. não. Sim, sim, opa, e é o que eu digo, e é o que eu digo, não é? É o que eu faço agora, não é? Qual Pá, é é que é assim o mito mais tóxico que tu vês na área do marketing? Eu estava a falar nisto porque eu acho que isto para mim é gritante, que toda a gente promete quase, tens uma loja online, safas-te, vives do digital. Qual é o mito mais tóxico que tu vês a ser perpetuado no marketing? pá, aquele que eu às vezes me debato muito, é que ainda se vive muito aquela filosofia de que, a rede social do teu negócio é a montra do teu negócio, que é Hum, completamente errado. Quando a exato. pessoa entra num perfil de uma rede social, já não é a montra do negócio, já está a lidar com o negócio, já é como se tivesse entrado na loja. Uhum, E o que é que acontece? É que muita gente pensa, e eu, lá está, eu cometi esse erro, não uhum. é? Eu cometi esse erro, que era pegar nos produtos, fazer publicações, colocar lá o preço no rodapé e está feito. Não, não é assim. Não, Não vende? Não me digas. opa, desculpem-me as pessoas que estão a ouvir por dar esta desilusão. Exato. Estavam a pensar dar agora o primeiro passo e o Duarte já lixou tudo. Já, não. E sim, esse é o que eu considero. É esse e é aquele mito dos infoprodutos também, que é, pá, gravas um curso, metes no Hotmart e está feito. Exato. Ele vende Sabes que sozinho. eu ainda há dias estava a falar com uma pessoa, porque eu tenho uma empresa só, no caso no meu site eu tenho várias subscrições online. E, eu tenho uma empresa só em 2021, criei a empresa separada só para os livros e as subscrições online no meu site. Mas o primeiro curso online que eu lancei foi em 2017, acho eu. Acho que foi em 2017. E eu só em 2020 é que comecei a ter vendas com algum significado. E em 2021 muito mais, 22, foi tudo crescendo a partir daí. Portanto, 3 anos depois de eu lançar o primeiro curso online, é que eu comecei a faturar qualquer coisa que eu dizia assim: "Já dá para pagar as contas". A maior parte das pessoas não aguentava 3 anos a Não. fazer, e a fazer, e a insistir, e a gravar mais outro curso online, e depois mais outro, até, olha, foi este, tal. Estás a ver? A maior parte das pessoas ao fim de 3 semanas parava, ao fim de 3 meses, vá, eu até vou dizer quase o 90% das pessoas parava ao fim de 3 semanas. De 5% das pessoas ia até aos 3 meses. Pouca gente ia até aos 3 anos. E quem olha para o meu site e sabe que eu tenho uma empresa separada só para gerir as subscrições online, a maior parte, se seguir este podcast, já sabe, mas eu demorei 3 anos até conseguir encontrar o ponto que funcionava nas subscrições online. Sim, demora o seu tempo, não é? É o validar a ideia, o criar a demanda, não é? Exatamente. Todo esse E trajeto demora o é seu tempo. aquela coisa das pessoas e neste período eu publicava todos os dias, sejam coisas escritas, sejam vídeos, ou seja, eu precisei de 3 anos para que as pessoas fossem vendo o que é que eu fazia, vendo o que é que eu sabia, o que é que eu lhes podia dar mais naquilo que eu dizia que era conteúdo pago, as pessoas poderem confiar em mim, demorou 3 anos, estás a ver? Sim, sim. Hum. Portanto, crias qualquer coisa, metes nas plataformas como a Hotmart à venda e enriqueces. Só que não, Só que não. não é? Não, isso existe toda um percurso que deve ser feito e que demora o seu tempo. Há pessoas que têm sorte e acontece logo à primeira, há Uhum. pessoas que demoram o seu tempo, não é? Eh, É, mas essas pessoas que têm sorte e aconteça à primeira, quando lançam o segundo curso, às vezes apercebem-se, e pá, isto foi mesmo sorte, lancei, foi o curso certo da primeira vez, porque este sim, segundo não está a faturar, não é? ah, sim e não, às vezes depende de como se faz as coisas. Uhum, O que eu vejo o mais
não vou dizer mais grave, mas o que eu vejo acontecer mais vezes é que, as pessoas têm sorte à primeira e depois vão fazer igual à segunda e as coisas não Ah, correm bem e elas não sabem porque é que correu mal. uhum, Porquê? Porque não exato, houve aquela aprendizagem de correr mal, não é? exato. E quando corre mal as pessoas: "Ai, mas isto já correu bem", e ficam naquele limbo de dizer: "Mas o que é que eu fiz de errado? E o que é que está mal?" E pronto, opá, Uhum. é uma das coisas que acontece e que vejo muitas vezes acontecer a essas pessoas que correu bem à primeira. Então, a ti não te correu bem à primeira, portanto, tiveste várias tentativas. Quando é que encontraste aquele modelo que te permitiu viver totalmente do online, que é o sonho de muita gente? Assim, foi muita reflexão, sabe? Foi? Muita E reflexão. muita pizza e muito vinho à sexta-feira? Não, houve uma altura que eu tive que deixar um bocadinho isso. O vinho. Sim, sim, opá, porque a gente tem que comer, não é? Exato. Pá, porque depois do e-commerce, porque eu estourei-me muito, não é? Com o e-commerce, para não ter faturado praticamente nada, e tive uma altura a fazer TBDE, pagar Ok. contas, pagar dívidas, opá, Uhum. foi como apareceu ali à mão, não é? Quando Opá, dizes pagar dívidas, porquê? Contraíste dívidas nesse negócio de e-commerce? as minhas dívidas, as minhas contas, pagar a Ok, casa e assim, não ok. é? Pá, e eu refiro-me a isso, não é? Porque a gente Obrigações, tem não que é? pagar Pagar obrigações. exatamente, pagar as minhas obrigações. Uhum, Hum, e pronto, permitiu-me refletir muito, percebes? Porque é um trabalho sacana, não é? uhum. Passar horas e horas a conduzir, 7 dias por semana, A transportar pessoas. Tinhas praticamente. conversas interessantes, ou nem por isso? Algumas sim, outras nem por isso. Uhum. Outras que mal as pessoas entravam no carro eu pensei: "Olha, posso deixar já aqui?", né, tipo: "Ainda não falaste, mas posso deixar já aqui, porque já sei que isto vai haver confusão", né. Mas Hum. cheguei a ter também algumas conversas interessantes, não é, com outros empreendedores e, opa, ouvir o que é que eles tinham a dizer, a experiência deles, não é, hum, e pronto. Depois, num Mas desabafo espera lá, mas também isso dava, mas não te esqueças que vais dizer a seguir, isso dava para pagares as contas do mês ou era sofrido? Era muito trabalho e pouco dinheiro? opa, era pagava-me as contas, não é, Uhum, é assim, não vou dizer que se ganhava mal, mas, opa, uma pessoa nesse momento eu já estava sozinho, com uma casa sob a minha responsabilidade, contas de uhum. uma casa sob a minha responsabilidade, Não não chegava é, já. animais de estimação sob a minha responsabilidade, não é, era tudo o que ganhava, era tudo para pagar as minhas obrigações, Uhum. não havia ali mais nenhum extra, não é. E depois numa conversa, estavas tu a dizer? Numa conversa com uma amiga minha, ela disse-me: Uhum, "Opá, é injusto uma pessoa como tu, super criativa, que já fez tanta coisa no digital, percebe de negócios, pá, basicamente a tua formação é engenheiro técnico, opá, acabar no TBDE é uma injustiça". uhum. Pá, e aquilo bateu-me, não é, Foi. porque, tipo, eu estou agora aqui a fazer de uma forma resumida, mas ela fez-me um texto longo a bater todos os pontos que eu precisava de ouvir. Sabe? Uhum. É aquele tipo de mensagem, estás a ver, de uma pessoa que nos conhece mesmo a fundo e que bate Grande amigo, todos os pontos hã? todos que nós precisamos de Levou-te ouvir. a refletir mesmo. Yeah. E pronto, e nesse dia eu li aquela mensagem, eu não, vou Acabou. chegar a casa, vou-me sentar, vou pegar numa lista e vou começar a fazer ponto por ponto Hum. o que é que eu sei resolver, quais problemas eu sei resolver. E de um deles vai ser um negócio. Uhum, De um deles vai ser um negócio. Não sei qual, mas vai ser um negócio. Pronto, opá, cheguei a casa, fiz essa lista, bati todos os pontos, não é? E apareceu, opá, apareceu-me que eu vi ali que a gestão da publicidade era a coisa que eu fazia bem feito. Em todos os negócios foi a coisa que eu sempre fiz bem feito. uhum, Eu, olha, será por aqui? Naquela, estás a ver? Apareceu-me uma mentoria para gestores de tráfego, pá, de um fulano que promete 2000 € por mês. quem era? Ah, prefiro não dizer. Está Este eu bem, prefiro não dizer, porque está eu bem. cheguei lá, entrei na mentoria, comecei a conhecer o povo e comecei assim a ver, eu: "Pá, mas este pessoal com menos conhecimento do que eu,
está a faturar 3.000, 4.000 euros por mês. Uhum, Comecei a ver os pontos da mentoria, as aulas, os cursos, uhum. e fiquei assim a olhar, mas eu já sei fazer isto tudo, meu. Eu já Mas sei não fazer estavas a isto tudo. faturar como eles. Naquela altura ainda não, percebe? Ainda Uhum. estava naquela coisa de que, pá, vale Então, a mas pena, não diz-me, vai? então, e o que é que estava mal? Tu já sabias fazer aquilo tudo, sabias fazer mais que os outros, mas os outros estavam a faturar mais que tu, não te levou a pensar? Levou, levou, e foi aí que eu aí dei um morro na mesa. Eu Aham. aí dei um morro na mesa, eu: "Não, eu vou por este caminho, ok? Uhum. O que me falta, o meu problema não é conhecimento, é mindset, que eu tenho é trabalhar o meu mindset, pá, e vou queimar os meus barcos". Eu disse isto a 2 ou 3 pessoas mais próximas de mim, não quis dizer a muita gente. E E a quando única dizes coisa que lhes disse foi: "Eu vou queimar os meus barcos, eu vou fazer uma cena, se eu vos digo o que é, vocês vão me chamar de doido, vocês vão me colocar para os travões, por isso eu não vou dizer nada a ninguém, só vos vou dizer que eu vou fazer uma cena maluca". que E é não há uma volta a dar, vou queimar os barcos e vou ficar aqui na ilha, não há volta a dar. pá, ou fico na ilha ou vou viver para baixo da ponte. Uhum. Foi aquele ponto, fiz aquilo que não se deve fazer, que é largar tudo, quase sem fundo de maneio, Foi largar como eu, tudo eu e fiz dizer assim, assim: "Opá, eu não vou por há este caminho". forma disto falhar, porque se isto falhar vou para debaixo da ponte, eu e a minha família. Exatamente, exatamente. Pronto, fui por esse Uhum. caminho, pá, gestão de tráfego, pá, Então, mas espera aí, comecei a ó Duarte, está aqui uma coisa a fazer-me comichão, que é, tu há bocado disseste assim, eu tinha aqui uma questão de mindset. Porquê? Tinhas registros limitantes, tinhas síndrome do impostor, o que é que não te deixava avançar? era faltava-me um mindset de negócio, Hum? olhar para as coisas como um negócio. Tinhas o conhecimento, mas tinhas dificuldade em pedir dinheiro, por exemplo. Opá, sim, por aí Hum? sim, sim, porque Sim? eu às vezes fazia as coisas para algumas pessoas, tipo, pá, uma página web, coisa Eu simples que faço o negócio não isso, num tem. instantinho, eu não sei quê. Sim, opá, eu fazia aquilo na boa, e eu a pensar: "Opá, estou a fazer uma cena fixe, opá", voluntariado, por assim Eu dizer, não é? gosto tanto disto que até faço de graça. E lá andava o Duarte a fazer Hum. TVDE porque fazia o resto de graça. Pois, e depois comecei a ver o pessoal a cobrar 300 e 400 € por isso, e eu: "Uau, Então estou a oferecer isto. algo de errado não está certo", não é? Eh, Exato. Errado não está certo. e depois pronto, opá, comecei a trabalhar o meu mindset, a olhar para as coisas como um negócio, Então, mas não é? espera, naquela mentoria que tu disseste que não querias revelar o nome, que ele prometia que tu ias faturar 2000 € por mês, não sei o quê, afinal não foi assim tão mau, abriu-te os olhos. Foi a única coisa boa, Pronto, mas estás a foi ver? a única No coi meio da coisa que não resultou, serviu para tu olhares para uma comunidade de outras pessoas e dizeres assim: "Ei, eu sei mais do que estes gajos todos e eles estão mais à frente do que eu em termos de faturação". Tal, de repente o Duarte acordou. foi. Só tens que agradecer a esse senhor, seja lá ele quem for. Opá, sim, Devias nesse escrever-lhe a aspecto sim, dizer: "Olha, a tua mentoria não me trouxe nada, mas o facto de eu me aperceber que estes todos que sabiam menos do que eu estavam a faturar mais do que eu, levou-me a trouxe-me o clique que eu precisava". Pronto, eu acho sim, que lhe devias pá, escrever a esse senhor. sim, eu cheguei a fazer uma live com ele, não é? Aham. Foi? Eu cheguei porque ele tinha um plano, tipo, quem o primeiro a chegar a 1000 € de faturação, né, Uhum, fazia uma live com ele. E eu entrei na mentoria, passado 2 meses já estava a bater os 1000 €, não é? uhum, Fiz a live com ele e isto foi engraçado, porque estávamos a fazer a live, ele estávamos a conversar, não é? E ele a fazer-me algumas perguntas e eu a pensar assim: "Opá, se eu te responder, eu vou te deixar ficar mal". uhum. Estás a ver? E estava a fazer a live no Instagram, e tinha o WhatsApp aberto aqui no computador e era o pessoal a dizer: "Ó Duarte, não entales, ó Duarte, não, não, a sério, ó Duarte, não entales, deixa eu estar quietinho". Opa, eh, e pronto, isto seguiu. Entretanto, conheci um concorrente dele, Uhum. conheci o Quem é? Roberto Cortês, Roberto Cortês. possivelmente deves conhecer muito bem. Sim, 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 sei quem é. Conheci o Roberto Cortês e a partir daí sim, aí a minha vida mudou totalmente, não é? O que é que mudou? Ah, mudou tudo, praticamente, mindset. Percebes? O Uhum, facto de eu entrei pelo curso 7 euros, ok? Ele tem o famoso curso 7 € de Meta Ads,
e eu vi o anúncio 3 sete vezes. euros Sim, Um um curso curso de 7 euros, custa 7 euros o curso. custa, mas vale muito mais do que isso. Mas espera aí, mas a minha questão é esse, não estou a discutir o valor, o preço é 7 euros. Sim, Ou seja, é uma estratégia dele levar muita gente lá para dentro. sim, 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 Ok. sim. É aquela estratégia de, pá, dar volume, não é? Para as pessoas Uhum. fazer a primeira compra dele, não é? E depois a partir daí há coisas mais Sim, aprofundadas, mentorias, não sei o quê, é isso? sim, 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 sim. Pá, Ok. mas a questão foi, comprei o curso 7 euros, em 3 horas aprendi mais do que em toda a minha vida a fazer Uhum, anúncios, não é? Só de meta. E fiquei assim: "Uou, esta é a pessoa com quem eu quero aprender", uhum, não é? Depois daí foi fiz uma semana, ele lançou uma imersão de uma semana de prospeção de negócios para gestores de tráfego. Pá, eu fiz, tudo o que ele disse eu apliquei e foi mind blowing. Foi, espetáculo. tipo, eu até aquele ponto, eu para fechar, até chegar àquele ponto de comprar o curso de 7 euros, eu para Uhum. fechar o meu primeiro contacto, contactei 1000 pessoas, 1000 entidades para fechar o meu primeiro contrato. Com caraças, olha, isso é horrível, um esforço brutal para fechares um contrato. Não interessa, pá, tinha que ser. Sim. É aquele mindset: "Opa, isto tem que dar certo, Uhum. não quero saber, isto tem que dar Não, certo", mas e é mas mas olhando para isso, uma pessoa dizia assim: "Eu tenho que conseguir aumentar a minha taxa de conversão", sim, não? sim, lá está, não é? Isso foi uma das coisas que eu aprendi com o Roberto. Depois de ter entrado nessa semana com o Roberto, eu comecei a fazer as coisas como ele dizia, opa, 1 em cada 10 fecho. Tu já viste? A taxa de conversão é uma barbaridade de diferença. É Muito, 1/1000 ou 1/10. Olha só a proporção. é. Brutal. Pronto, daí entrei no PAD, opa, entrei numa comunidade de pessoas que se ajudam, Uhum. pá, As comunidades basicamente são brutais. é. Entrei no PAD, opá, pessoas que se ajudam, pessoas sempre, pá, sempre com dicas, não é? Opá, uma pessoa tem uma dica de uma coisa, ensina uma coisa, depois outro diz outra. Opá, é uma comunidade, tipo, Uhum. pá, pessoal que se entreajuda, não é? Depois estou a De ver aqui diversas programa áreas, de aceleração digital. sim. E pronto, opá, a partir daí foi o facto de estar num ambiente de pessoas que são freelancers, mas que pensam como um negócio, pá, mudou Uhum. totalmente. Claro, claro. Porque aí tens dúvidas, consegues partilhar as dúvidas e rapidamente outras pessoas que já passaram por aquilo ajudam-te a dar a volta, não é? É? Essas Pá, comunidades principalmente são super uma poderosas. daquelas dúvidas existenciais do síndrome do impostor, não é? Em que a gente: Hum. "Eu não tenho bem a certeza", e vem sempre lá 2 ou 3 que diz: "Vai, Vai sabes". que eu também não tinha certeza e olhas, e resultou. Pá, sim, 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 não é? E a dizer-me: "Olha, se tiveres dúvidas, fala com fulano, fala com beltrano, dizes que vens da minha parte e a pessoa vai-te ajudar". Uhum. E isso tem sido, pá, é fenomenal. Então, basicamente, aqui na tua página duartecarvalho.com, as pessoas podem subscrever a tua newsletter e Sim, que sai às po terças-feiras à 13h, uhum. E tu depois vais faço dando dicas para, como fazer anúncios e não sei o quê, ou podes depois prestar esse mais serviço. no sentido de negócio digital, ok? Porque isto a cena é que quando eu entrei na fórmula de lançamento, e a questão Uhum, não é na fórmula, pá, eles incentivam-nos a criar um negócio, não é? uhum. A cena foi: "Opa, eu quero ensinar outras pessoas a empreender, eu quero ensinar outras pessoas a ganhar dinheiro", não é? Porque eu acredito que Portugal não é um país onde não haja falta de dinheiro. Mas sabes que Há falta de conhecimento para as pessoas ganhar dinheiro, mas que é sabes que é diferente. engraçado que tu só podes fazer isso quando já ganhas dinheiro. Porque eu quando criei a minha primeira empresa em 2009, eu também fui falar com um professor aqui no Politécnico de Viseu. E na altura estava-lhe a dizer: isto e eu quero partilhar isto com um intuito gratuito para isto, tal, 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 conhecimento. Blá, blá, blá." E ele disse-me assim: Ó Pedro, eu vou dizer-te uma coisa que se calhar te vai chocar, mas eu vou-te dizer na mesma. Primeiro vais criar o teu negócio e vais enriquecer. E depois de enriqueceres, vais partilhar com os outros o que sabes fazer. Mas primeiro vais tu enriquecer e depois vais ajudar os outros a enriquecer.
Pá, e aquilo na altura eu fiquei tipo: "Epá, o gajo está-me aqui a cortar a cena que eu quero criar para a comunidade e para" eu estava com aquela cena social, estás a ver? E ele trouxe-me a visão muito de negócio, do género: negócio é negócio. Primeiro tu vais ganhar dinheiro e depois quando estiveres cheio de dinheiro vais começar a ensinar os outros a fazer dinheiro. Porque enquanto tu não souberes fazer, tu não vais estar com disponibilidade para ensinar os outros, não vais ter conhecimento, nem vais ter credibilidade perante os outros, do género. Então, mas aquele gajo quer me ensinar a fazer dinheiro? Como? Se ele não sabe fazer dinheiro, percebes? E isto um bocado para passar a mensagem para quem depois nos estiver a ouvir. Se vens com essa história de que vais querer ajudar os outros a isto e aquilo, ajuda-te a ti primeiro. Quando tu lá chegares, quando tu já souberes fazer, começa a partilhar com os outros como é que foi a tua jornada, como é que tu fizeste. Hum, mas os outros têm que olhar para ti, estou a falar para o ouvinte que estiver depois a ouvir-nos, os outros têm que olhar para ti como um exemplo que eles querem seguir, como um exemplo das coisas que eles querem atingir, não é? Sim, sim, sim. Aliás, isso até é uma parte da estratégia que eu falo com infoprodutores, quando é nesta parte dos lançamentos, não é? Uhum, Porque, a verdade é que as pessoas, principalmente nas redes sociais, chegam até mim, ou até o Pedro, ou até outra pessoa, por aquilo que está na bio, por aquilo que eles fazem, mas ficam pelo exemplo que essa pessoa dá, uhum, não é? Que é o exatamente, exemplo que motiva, não é? claro. E às vezes é um bocadinho difícil de explicar às pessoas, não é? Hum, mas a verdade é essa, é que tipo, nós primeiro temos que fazer, temos que mostrar Que é que se para os resultados fazemos, falarem por ti. É que depois tu exatamente. não te, é que tu só consegues ser o vendedor que vende sem abrir a boca se os resultados falam por ti. Que é, tu já não precisas de explicar isto e aquilo, as pessoas já sabem que atingiste isto e aquilo. Eu já não preciso explicar que sou um empreendedor de sucesso ou não sei o quê. Não, opá, basta olhar para quantos negócios é que eu já criei e tenho 7 fontes de rendimento complementares neste momento. Portanto, já não tenho que explicar nada sobre isso. Percebes? Hum, e acho que às vezes o pessoal se esquece disso. Primeiro faz, depois de estar feito, os resultados já falam por ti, nem tens que abrir a boca. Sim, sim, sim. Até porque lá está, depois as pessoas vão chegar até ti e dizem: "Olha, eu quero ser como ele, eu quero aprender e Exato. tenho que aprender com ele, porque ele fez o caminho que eu quero fazer", não é? Isso, é isso. É a melhor prova social que podemos ter, é nós fizemos o caminho, não é? E agora estou aqui para te dar a mão para tu também fazeres o mesmo caminho que eu já percorri. Olha, e continuas a ter medos na vida? Assim, o medo existe sempre, não é? Uhum. Agora, a gente pode tomar 2 decisões perante o medo, que é ou fica parado à espera que a tempestade passe, ou então atravessa a tempestade e vai com o medo debaixo do braço. Se amanhã acordasses sem medo nenhum, o que é que fazias? Sem medo nenhum. Eu acho que ia ter medo. Ias ter medo de não ter Eu, a- medo. eu ia ter medo de não ter medo. Porque eu acredito que o medo é aquilo que nos faz manter estarmos atentos Uhum. e o que nos faz, de certa forma, olhar bem Arranjar um para o plano de caminho. contingência caso aquilo vá Sim, sim, sim. correr de forma diferente do que estamos à espera, não é? Agora quando perdemos o medo, tornámonos, pá, suicidas, entre aspas, não é? Às vezes o excesso de confiança é quando nos leva a fazer as maiores merdices, não é? Sim, Erros estúpidos de como é que o gajo é tão bom, é tão profissional, não sei o quê, e caiu naquilo? Excesso de confiança. Não verificou 2 vezes. Porquê? Excesso de confiança. Acreditou que sempre funcionou, que o aparelho estava ligado. Pá, eu tive num negócio no passado uma técnica que era excelente técnica e que fez asneiras que queimou, 2 clientes, não vou dizer exatamente o que é que ela estava a fazer, queimou 2 clientes por excesso de confiança. Por não confirmar os nanómetros que estavam na máquina do disparo que ela ia dar. E queimou a pele a 2 clientes. Por excesso de confiança. Era uma pessoa com anos de experiência e é quase impensável tu olhares e dizer assim: "Como é que uma pessoa daquelas cometeu um erro estúpido daqueles?". Foram dois erros. A máquina tinha filtros em função do tom de pele da pessoa, portanto o filtro tinha que ser ajustado em função do tom de pele, não verificou o filtro que já estava metido na máquina. Porque alguém devia ter tirado o filtro na última utilização, o filtro era sempre tirado. Alguém não tirou e ela
não verificou se lá estava filtro e que filtro lá estava. E depois não afinou na máquina os nanómetros, em termos de luz, que tinha que ser dado. Eu não quero estar aqui a entrar em muitos detalhes, mas eu lembro-me, esse foi um dos exemplos que eu nunca mais me esqueci até hoje. Excesso de confiança leva a que tu faças as maiores merdices por não ires confirmar ponto por ponto. Para mim tem que ser como o piloto de um avião. Há uma checklist e tens que confirmar. Cada vez que vais fazer, mas eu já sei de cor. Não me interessa se sabes de cor. Há uma checklist e tu vais picar isto, aquilo, 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 aquilo. Bate certo. Mas eu sabia de cor. Não me interessa, meu, que saibas de cor. No dia em que tu estiveres a ficar senil, eu quero que tu tenhas o hábito de vou à checklist e vou picando. Tic, 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 tic. Por alguma coisa é que os pilotos e os copilotos fazem isso. Quando vão levantar, quando vão aterrar o avião. Eles já sabem aquilo de cor, eles já fazem aquilo há 30 anos, podiam fazer de cabeça. Não, não podiam. eu faço isso, não é? Eu Claro. faço isso, eu tenho todos os trabalhos que eu faço, tenho procedimentos e processos e checklists, não é? E Uhum. mesmo fazendo tudo de olhos fechados, eu no final, antes de lançar o que é que seja, bato o checklist todo. E às Ok. vezes falhava qualquer coisa. E às vezes há ali qualquer E uma coisa pessoa que, dizia: "Que opá, estupidez, como é que eu ainda ia falhar nisto?" é, Não é? é, e Olha, mas lá tu está. disseste que quando me escreveste no Instagram, disseste que há coisas que não gostas de falar e não sei o quê. Qual é que é, assim, aquela pergunta que tens medo que eu te faça nesta conversa? Ui, Tu é que disseste que há coisas que não gostas de falar. Há aí um opá, medo qualquer. Será que o Pedro me vai perguntar sobre isto? é assim, eu não gosto, e acho que já percebeste isto, opá, eu não gosto de mencionar outras pessoas que tiveram um impacto negativo na minha vida, Uhum. né? Epá, sou protecionista, ok? Porque, hum, Não, até é para te assim, protegeres a ti. Proteges as pessoas e proteges-te a ti. Porque depois as pessoas vão ver isto e vão dizer: Olha, o Duarte falou de não sei o quê. Não, o Duarte não disse nada. opá, O Duarte só fala bem das pessoas é assim, que as tiveram um impacto pessoas positivo. intervenientes, não é? Se elas ouvir isto, pá, vão ficar com as orelhas a arder, não é? Pá, porque elas Sim, vão mas ninguém perceber, sabe. É o não é? tal projeto invisível. Ninguém sabe. Ninguém sabe, não é? E assim não causa problemas. Pelo menos problemas de maior, não é? Exato. Sabes que eu nos meus livros, a Ave Rara 1 e a Ave Rara 2, falo em todas as pessoas que, falo inclusivamente nos funcionários que eu tive que eram umas grandes bestas e que me rebentavam com os carros todos na empresa e não sei o quê. E eu tenho lá os nomes todos deles nos livros. Só que eu troquei-lhes os nomes. E alguns era homem e eu pus que era mulher e não sei o quê. E portanto há um Gabriel que não era Gabriel, era uma coisa parecida com um Gabriel. Portanto, foi para os proteger a eles e para me proteger a mim, porque quando eles fossem ler os livros, eles iam ler o que lá estava e diziam assim: Este cabrão escreveu isto no livro. Escrevi, mas ninguém sabe que és tu, ó palhaço. Caso o palhaço do outro lado esteja a ouvir, ninguém sabe que é ele. A não ser que ela abra a boca. A não ser que ele abra a boca, exatamente. Se ele, mas Não é? ele pode ir criar um podcast para dizer: Eu sou o palhaço que aparece descrito no capítulo 7 do livro do Pedro. Era muito bom, não era? Opa, mas olha que já vi gente a fazer isso. Não me digas. Já vi gente a fazer isso que, opá, É. olha, fulano falou de mim no livro, pá, eu vou fazer não sei o quê para Opa, também por favor, desaparece, mas é. e a gente fica assim a pensar: "Mas, tipo, ninguém sabia que eras tu e agora fizeste isso, agora toda a gente sabe", Exato, exato. não é? Opa, é, mas Olha, diz, eu diz, diz. gosto não gosto de entrar nessa parte Uhum, de falar mal das outras pessoas, não, gosto de aproveito essas lições do que aconteceu de mal, olho, claro. tomo as minhas notas, dizer: "Olha, aconteceu isto, isto e isto, pá, próxima vez tenho que estar atento àquilo, àquilo outro e a Até determinado porque essas pormenor". pessoas fizeram parte de uma fase da nossa vida que nós éramos um eu diferente, fizeram parte nessa altura, porque nós também as deixámos entrar na nossa vida e, portanto, todos temos culpa de, nessa altura, estarmos em conjunto a trabalhar, ou numa relação pessoal, profissional, seja lá o que for. Portanto, quando falo desses funcionários maus que eu tive numa determinada fase dos meus negócios, então, mas quem os foi buscar fui eu. Quem os aceitou, quem lhes fez o contrato fui eu e, portanto, a parte da culpa também foi minha, percebes?
E eu vejo isso como uma aprendizagem de eu na altura não tinha crivos tão apertados para selecionar as pessoas. Eu na altura havia determinados sinais que, pá, sei lá, determinado tipo de afirmações, determinado tipo de microexpressões que eu dizia: tive aqui um feeling que eu não gostei", mas eu ignorava esse feeling em mim. E eu já aprendi a não ignorar esse feeling. Se há um feeling qualquer de: "Epá, não me caiu bem falar com aquela pessoa", nunca mais voltes a falar. Eu agora sou assim, percebes? E eu também sou assim. Pois, Eu também sou mas assim. Por há muitos exemplo, anos eu não era assim. mas, passámos todos, acho que acabámos de passar todos por essa aprendizagem. Uhum. Eu sou assim, principalmente na parte dos lançamentos, não é? Muitas vezes perguntam: "Ah, mas com que nicho tu trabalhas?" E eu digo: "Opá, eu trabalho com qualquer nicho, eu tenho é que me identificar com a pessoa. Eu tenho que me identificar com a pessoa porque vamos ter que trabalhar em conjunto. Há aqui muita coisa que vamos ter que trabalhar em conjunto para que o lançamento corra bem, Qual foi assim para o que o projeto negócio." mais sui generis que tu ajudaste a lançar? Vibradores para cães. Opa, por acaso estive agora aqui a dar uma mãozinha assim num projeto, está relacionado com a sexualidade, não é? A sério? E que podes É. divulgar o site? Não, não queres? Opa, não quero porque não faço intenções de continuar a trabalhar com essa pessoa, Muito bom. não é? Sim. Porque quando Mas essa pessoa falaram, depois vai ver este vídeo e tu já estás a anunciar que não vais trabalhar mais com ela. Está tudo bem. opa, acho que quando ele vir o vídeo, já ele vou dizer que: "Opa, tudo muito bem, dei ajuda nessa Este cena que tiveste a vídeo, deixa-me fazer." ver quando é que vai sair este vídeo. Vai sair no dia 14 de julho. Ah, ainda falta. 14 de julho. Já foi embora? Ainda pá, daqui até lá, já eu e ele possivelmente vamos reunir e já lhe vou dizer que: "Olha, pá, gosto muito do projeto, gosto muito da ideia, mas acho que isto não vai dar para trabalharmos em conjunto." Pois, muitas vezes não somos compatíveis, é isso, não dá para trabalhar em conjunto. Mas foi engraçado porque vieram ter comigo e dizer: "Olha, ó Duarte, tu que entras assim em coisas meias malucas, Uhum. dá-me aqui uma mãozinha nisto." Né. Até um projeto que possas falar, um projeto original que tu ajudaste a lançar ou não queres divulgar assim projeto nenhum? Opá, assim, original, mais sui generis, pá, Uhum. não tenho assim mais nenhum que seja fora Tinhas da esse da caixa, sex não é? shop. Eh, já tentei trabalhar com sex shop, opá, achei que era assim uma coisa engraçada, tentei entrar em contacto com algumas, Uhum. mas, lá está, isso é um nicho perigoso dentro das redes sociais. Roça muito ali as políticas de qualidade e Hum. É e é difícil depois complicado. ter anúncios aprovados, muitas vezes, não é? É, é. Pois, eu tive uma vez uma publicação minha no Instagram, como é que foi? Era uma imagem, um GIF, deixa eu ver se eu tenho aqui, de um eu costumo dizer nas empresas cotadas na bolsa, costumo dizer que tenho uma sniper atrás dos arbustos, quando há grandes oportunidades em saldo, ela buf, dispara. E então eu tenho aqui um GIF, deixa eu ver se eu tenho aqui, que é uma sniper deitada e depois ela dispara assim daquelas, 50 milímetros, ou seja lá o que for, aquelas grandalhonas, e Sim. quando ela dispara aquilo em câmara lenta, o glúteo dela faz até ficar assim com os glúteos todos. E então fui bloqueado durante 3 dias no Instagram por, como é que era? Dizia lá, excesso de pele visível ou uma coisa assim do género. E eu, então, mas há aqui não sei quantas gajas nuas ou quase nuas no Instagram e eu, porque meti um GIF animado, É, fiquei bloqueado durante não sei quantos dias. isso às vezes acontece, não é? E nos anúncios é difícil, por Agora exemplo, com bebidas alcoólicas é difícil aprovar determinados anúncios, não é? é, tem que estar lá o aviso de maiores de 18 anos, mesmo o anúncio nós ao subir para a plataforma temos que colocar lá acima de determinada idade, Uhum. e mesmo assim a inteligência artificial pode vir atrás e dizer que aquilo não está bem e bloquear o anúncio, ou pior dos cenários, bloquear a conta de anúncio. Exato, pois, é que as pessoas pensam, até se bloquear o anúncio e fazes outro. Não, 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 bloqueiam-te a conta, depois é um problema, É. não é? E isto não é pode bloquear a conta de anúncios, como pode mesmo bloquear a conta toda, como podem mesmo apagar. Essa é a maior dor de cabeça da Meta, porque a Meta faz isso sem avisar nada. Uhum.
A Google ainda avisa: "Olha, atenção que há ali qualquer coisinha que não está bem, retifica", não é. A Meta é dispara, Pau! apaga, prontos, queres Exato. começa de novo. Não é? Pá, Olha, tens assim algum hábito diário, rotina que tu gostes de religiosamente cumprir? fazer a minha meditação matinal. Ah, é? É, foi uma das coisas que ganhei com a terapia, Uhum, porque, na altura que comecei a fazer terapia, houve ali uns momentos em que eu acordava, eu não vou dizer agressivo, mas acordava com pensamentos negativos. Logo uhum, ali a remoer por dentro, qualquer coisinha que acontecia começava a refilar, e eu percebi, cheguei ali uma altura que disse: "Não, isto não é saudável". Uma uhum. pessoa quando acorda tem que acordar relaxada, pá, estamos acabados de acordar, supostamente estamos cheios de energia, pá, acordar assim cheio de má onda, não. Exato, já o dia vai correr mal, né? É. Então comecei, a partir daí comecei, tipo, pá, tomo o meu pequeno almoço, tomo o café, pá, minha meditaçãozinha, né, nem que seja só sentar no sofá às escuras, estar ali de olhos abertos para o ar, né, mas estar ali meia horinha que é para trazer as boas energias, não é? Uhum. E isso é algo que para mim é fundamental. É daquelas coisas que tipo, eu não prescindo, eu preciso desse tempo de manhã que é para o dia me correr bem. E normalmente depois corre bem o dia. Pá, corre o Uhum, que tiver que correr, não é? uhum. Como é Há dias. que como é que tu te sei lá, como é que vais buscar energia, motivação nos dias em que mesmo com essa rotina matinal corre mal? Como é que tens energia e motivação para terminar o dia? Aceito, Uhum. aceito. Aprendi a aceitar. Nem todos os dias são felizes, não é? É isso, tipo, nem todos os dias vão correr bem, como também nem todos os dias vão correr mal. Opá, há dias mais chungas. Opá, mas há dias que vão ser bons, não é? Ora, por exemplo, nós estamos aqui a conversar, na segunda-feira foi o apagão, vai ficar para a história, não é? Exato. Pois Pá, foi. eu podia muito bem começar logo o dia a estressar, não é? Exato. Não é? O que é que Não eu dá, não fiz? dá, foi mágico. Opá, veio o apagão e ainda tive meia hora de internet, de dados, Hum, não é? Pá, naquilo para começaram logo, a enviar mensagens: "Olha, tens luz, não tens?" E eu perguntar: "Olha, tens luz, não tens?" E as pessoas a dizer-me: "Olha, isto é nacional, é Portugal e Espanha", não é? Quando fiquei sem dados, eu: "Opá", olhei para um livro que eu estou a ler neste momento, estou a ler o livro do Sabri Subi, não sei se conheces. como é que se chama? Sabri Subi, o Sabri Subi, é um Hum. australiano do marketing. Eu entrei no funil dele, comprei o livro por $2. Sell Like Crazy, exatamente. Ah, já sei, já vi os vídeos deste homem são inacreditáveis, são espetaculares, pá. É, ele é É ele faz muito publicidade muito bom. maluca mesmo. Os vídeos dele são incríveis. Eu depois vou pôr nas notas do episódio. Ele tem um livro, é? É o Sell Like Crazy. Ah, pois é, Sell Like Crazy, é isso, é? Pronto, eu entrei no funil dele e comprei o livro por $2, só que em inglês. Uhum. Eu estou a ler e vou traduzindo, pá, comprei um caderno só para ir traduzindo o livro e ter os meus apontamentos só relacionados com o livro. Pá, um exercício para mim, não é? Uhum. Sim, Também sim, para sim. me estimular. Hum, e pronto, olha, foi isso que eu fiz durante o dia. A meio fui comprar pão, porque aqui a padaria que eu tenho à beira de casa, eles têm um forno a lenha, por isso conseguiram Que manter o pão, maravilha. não é? Fui comprar pão e encontrei lá o meu irmão, conversa para lá, conversa para cá. Olha, marcámos churrasco, o jantar foi um churrasco. Pronto, pá, o dia em beleza. E no entanto, Espetacular. tanta gente entrou em stress, não é? Tipo, Não, eu ah, eu de manhã quando a eletricidade foi abaixo, eu vou sempre ao ginásio e à sauna, estava na sauna, e foi abaixo, mas aquilo voltou passado, sei lá, 5 segundos, porque aquilo tem o centro comercial onde eu vou ao ginásio, eles têm geradores. um gerador, exatamente, e portanto aquilo veio logo outra vez a luz. Mas entretanto, depois quando saí, fui tomar banho, não sei o quê, quando saí comecei a ver um pandemónio. Ei, o que é que se passou? Depois é que comecei a ver o pessoal a dizer que isto era em vários países, tá, 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 tá. Pá, passei aqui no escritório, pensei: "Bem, isto se calhar já vem". Passei no escritório, estava a minha colega administrativa a ler O Pai Rico, Pai Pobre, e ela disse: "Opá, fui-te ali buscar um livro",
não sei quando é que isto vem. Eu, vai-te embora, vai ler o livro. E eu disse, eu vou-me já embora. Fui embora, fui fazer uma caminhada com a minha esposa, fizemos 20 mil e tal passos, 14,7 quilómetros que fizemos de caminhada nesse dia. Maravilha! Pronto, passei um dia em beleza e depois voltou. Passado umas largas horas, voltou. Sim, porque ia acabar por voltar, não é? Sim. Mas Mas lá está, houve tanta gente a entrar em pânico, não é? Tipo, e como eu tenho pessoas aqui no meu círculo que sabem, opa, eu os últimos anos nessa empresa que estive, não é? De segurança e ambiente, pá, tenho esta formação da parte da segurança, não é? Principalmente catástrofes naturais e uhum, epidemiologias e essa coisa toda. Pá, logo o pessoal a mandar mensagem, não é? E eu só recebi a maior parte das mensagens depois quando voltei a ter rede de uhum, telemóvel, não é? exato, "Olha, o que é que eu faço? Ei, kit de emergência, olha isto, e olha aquilo, olha aquilo outro". E eu pensava assim para mim: "Mano, só falhou a luz, meu, exato. Eu por só acaso falhou a luz". a minha esposa e fomos comprar água, que já só lá tínhamos um garrafão, e havia lá no meu bairro há 2 mini mercados, um deles estava fechado e eu disse: "Ah, vamos antes da caminhada passamos ali, levamos um ou 2 garrafões, deixamos em casa e seguimos para a caminhada". Aí chegámos ao mini mercado, estava cheíssimo, eu nunca tinha visto aquilo assim. E eu: "Ei!" Mas pronto, ficámos lá e não sei o quê. Então começou lá uma senhora ia comprar velas, uma senhora assim mais da idade da minha mãe, mais ou menos. Ia comprar velas e estava-se a meter à frente na fila. E a senhora lá do mini mercado: "Olha, desculpe lá, mas tem que ir lá para trás, que a fila". Ela: "Ah, não me tinha percebido, não sei o quê". Não sei se a percebeu ou não, mas depois começou: "Mas nós já fomos avisados, nós já sabemos". E começou lá uma na fila: "Quem não acreditou, agora vai acreditar". Bem, eu grito assim, eu assim: "É o fim!" A minha esposa a tocar-me assim, tipo: "Opa, tu está calado". Houve logo aquele pessoal, estás a ver? Este pessoal é maluco, meu, tu não tens noção. As pessoas ficam logo passadas. E quem É. não acreditou agora vai acreditar e nós já fomos avisados. E isto é não sei. Oh, calma, caraças. Pá, é assim, eu por acaso não fui assim para nenhum sítio com tanta gente, não é, porque, opá, estava tranquilo, não é, mas acho que se calhar era capaz de fazer o mesmo que tu, se as pessoas ao meu lado É começavam a o dizer fim! eu dizia: "Pá, é o fim, opá, toca a todos, Mas toca a fomos todos". avisados. Opa, loucura total. Olha lá uma coisa. Para terminar, se este episódio do podcast fosse assim uma pequena sementinha que nós plantámos hoje, o que é que gostarias que crescesse na mente das pessoas que estão do outro lado a ouvir? Pá, que pensem pela sua própria cabeça, ok, que olhem para as coisas com sentido de crítico, não é, Uhum. e que não tomem tudo como certo, não é. Não acreditem em tudo que vos dizem, em tudo que aparece nas redes sociais, não Exato. partilhem feitos estúpidos uma coisa nas redes sociais sem confirmar a veracidade dos factos, não é? E que se lembrem que as redes sociais a informação é fast food, não é. Pá, é como ir Exato, ao McDonald's, epá, a gente fica satisfeito por 5 minutos, mas depois a fome volta, não é. exato. Muito bom. É isso mesmo. Portanto, para quem está do outro lado é muito importante capacidade crítica e, acima de tudo, com a tua história de resiliência, o mais importante é as pessoas perceberem que é importante é começar e não interessa se vais falhar, mas vais começar, vais afinar, vais ouvir o feedback das pessoas e a determinada altura vais chegar lá. E mesmo que às vezes pareça que há dias em que o mundo está contra nós, É, mas esquece, é, é. nós fomos avisados e quem não acreditou vai acreditar agora. Quer dizer, esquece, pá, essas teorias todas. Esquece que tu és a prova de que, mesmo parecendo que está tudo contra nós, é possível nós pegarmos nos obstáculos todos e dizermos assim: "Vou transformar cada um deles numa aprendizagem e numa oportunidade", certo? Sim, sim, opá, transformar os problemas em soluções, não é. Olhar do outro ponto de vista, não é. E Portanto, e é uma coisa que às vezes digo, não é, diz, diz. tipo a pessoas que às vezes me pedem conselhos, porque, opá, eu falo muito nesta parte de empreendedorismo e lá está, vem muita gente ter comigo a dizer: "Ei, ó Duarte, opá, eu quero fazer o mesmo que tu fizeste, não é, Uhum. mas tenho medo de falhar", e eu digo: "Opá, "Ai, vais eu não falhar, digo-te já". vais falhar", e eu digo
eu não sou religioso, não sigo nenhuma religião, tenho a minha fé, opá, como toda Uhum. a gente eu acho que tem a sua fé, mas não sigo nenhuma religião. E digo muitas vezes: "Olha, já dizia o outro, lá nos tempos do arroz de 15, quem nunca falhou que atire a primeira pedra", Exato. não é? Já E dizia o não outro. e não estamos a falar de pecados, Uhum. não estamos a falar de pecados, porque, opá, o erro vai acontecer, é a forma como nós lidamos com o erro, né, E uma porque ave rara continua a voar, mesmo quando o vento sopra ao contrário, não é? os aviões para levantar voo não precisam de ir contra o vento. Exatamente. Olha, Por isso essa ainda foi melhor, que é a ave rara que voa quando o vento está contra. Os aviões, quando vão levantar voo, levantam contra o vento. é, Pronto. Portanto, desse lado, o mais importante é começar a ouvir feedback e afinar. Ter medo de falhar, escusas de ter medo porque garantimos-te já, eu e o Duarte, vais falhar. vai falhar. A grande motivação que tu E precisavas, vais e falhar. e posso deixar mais outra, posso deixar Deixa. mais outra, que é, as pessoas não tenhas medo do não. Uhum. Não é o Porque não vais que mete ouvi-lo medo, muitas vezes. vais ouvi-lo muitas vezes, mas o que vai realmente meter medo é o sim. No dia em que disserem sim, Oh, caralho, agora tu tenho não que. vais saber o que fazer. Exato. Ih, porque ouviste tantos nãos, não é? É, é. E isto é algo que eu por acaso reparo nas pessoas que principalmente que estão a fazer prospeção e assim, opá, estou sempre a ouvir que não", vai à luta: mas estou sempre a ouvir que não", Uhum. mas depois quando ouvem o primeiro sim: "Ó Duarte, o que é que eu faço?" Agora Deste tens o que sim, entregar e superar o que prometeste. agora faz o onboarding, tipo. Claro, exato. Não é? Ah, por isso, é isso, não é o não que mete medo, é o sim. O sim mete muito medo às pessoas. Muito bom. Excelente mensagem para terminar. Duarte, foi um gosto conhecer-te. Ainda bem que reservaste Igualmente. este bocadinho hoje à tarde para estarmos aqui à conversa e de Eu vez em quando podemos ir pondo a conversa em dia. sim, 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 até porque, olha, eu gostava de aprender a jogar golfe, já sei que tu jogas golfe. Ah, mas dou informação, calma. Daqui a da amanhã a 8 dias vou ter mais 2 aulas, dou informação. Portanto, calma lá que ainda não estou em condições pa também jogas? É? Não, mas gostava, pá, Ah, ok, então tens que gosto, começar. mas ainda não comecei. Mas tenho planos Contratualizas disso, umas aulas, quando tiver a vida aí plenamente organizada, o meu negócio a fluir como eu quero que flua, não é, vais tenho começar a jogar golfe. tenho um campo de golfe aqui perto da minha casa, Pois é como eu, aqui a por 15 isso quilómetros. é, e o outro também deve estar aqui, não deve ser muito mais do que isso. Uhum, Talvez seja 15 quilómetros, porque tenho que dar a volta à serra para chegar até lá. Agora, como eu pois. tenho um 4x4, não é? Naqueles dias em que me apetece espairecer, opá, deve estar Uhum. para aí a 4 ou 5 quilómetros, não é? Vais pelo monte. Então, Espetáculo. Grande abraço, tudo de bom grande e vamos abraço. mantendo o contacto. Olha, Tchau, obrigado por tchau. este bocadinho, por esta oportunidade.